Olá a todos, sejam muito bem-vindos para essa nossa primeira aula de domótica. Apesar de ser aí um nome um pouquinho estranho, imagino para a maioria de vocês, vamos hoje analisar e introduzir esse conhecimento para vocês, uma contextualização geral aí, para a gente saber o que são, o que comem, onde vivem esses seres aí que estão associados à domótica. Então, vamos lá, vamos ver aí uma introdução deste assunto. Bom, domótica, existem aí diversas referências ao termo domótica, mas, de um modo geral, o que é mais considerado aí como válido é que domótica tem a sua origem do termo domus, que significa casa. E aí também, segundo algumas referências, domus já representava aí casas que eram luxuosas, que eram muito sofisticadas lá na época da Roma antiga. Ou seja, já é um termo que está bem antigo já e está associado aí a coisas muito luxuosas, coisas de grande valor e assim por diante. E baseado aí na nossa realidade hoje em dia, né, esse termo domótica ele não está tão distante ainda dessa realidade, dessa ideia de casas luxuosas, casas muito valiosas ou até produtos que são muito caros e assim por diante. Bom, mas vocês vão ver aqui que na disciplina essa ideia ela já não é tão válida mais, porque a gente tem coisas domótica aí sendo aplicadas em grande parte das residências e até algumas empresas, inclusive, tá? Bom, mas vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente, que é uma ideia que de certa forma está errada no contexto aí, na contextualização de todas as pessoas, que é associar domótica ao significado de casa do futuro, casa inteligente, casa automática e assim por diante. Olha, isso daí é uma associação errônea. Por quê? Tecnicamente falando, essa ideia de casa do futuro ou até casa inteligente significaria, transmite a ideia de que uma casa que eu não preciso fazer literalmente nada sobre ela, ela automaticamente ela já consegue se autoprogramar, ela consegue se autorregular, ela consegue fazer tudo. Mas a gente sabe, né, que hoje em dia a gente não tem isso ainda, ou seja, isso está aí associado a uma ficção, a uma criação ou até um marketing também que é aplicado aí para vocês entenderem, para vocês usufruírem de objetos que são de domótica, mas são colocados aí preços relativamente exorbitantes com esse sentido de, olha, isso daqui somente casas do futuro que possuem. Mas se a gente já vive domótica, então essa ideia de casa do futuro, casa inteligente, não faz muito sentido. De modo geral, essa domótica vocês vão ver que ela está voltada aí à ideia de facilitar a nossa vida, dar conforto, por exemplo, ou até poupar tempo. Mas, vamos lá, de onde que vem essa ideia, essa ideologia de casa do futuro, casa inteligente e assim por diante? A gente tem aí, em toda a nossa história, diversas referências disso. Então, por exemplo, lá na época de 1960, a gente tinha aí a criação dos Jetsons, ou seja, uma família que vivia aí no ano de 2062, que não está tão distante assim, e eles já possuíam casas, coisas muito milaborantes. Então, vamos lá, vamos assistir alguns desses objetos que eles possuíam. Vamos lá. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma mãe fazendo
café da manhã para o filho. E aí ela pede, de repente já vem tudo pronto, do nada, né? Tem aí o pai, o George, escovando o dente automaticamente, sem precisar fazer esforço. A ideia de uma empregada totalmente robotizada, totalmente automatizada e olha só, ela não precisa nem andar. Ela consegue fazer serviços de casa automáticos. Ou até aí, ó, tomar banho automaticamente. E por fim aí, né, a empregada robô, que ela já consegue arrumar a casa, já arrumar a mesa de jantar, por exemplo, já vem tudo automatizado. Ou seja, essa é uma realidade, uma ficção que a gente foi consumindo ao passar do tempo, tá? Percebam que isso daí era de 1962 e durou aí cerca de 30, 35 anos com esses desenhos passando ainda, ou seja, alimentando a criatividade das pessoas. E aí, em 2008, nós temos também o filme Wall-E, que é um robozinho, né, que ele vive em 2805, ou seja, um negócio bem mais distante aí dessa nossa realidade, e que o objetivo dele era até então juntar sucatas da Terra, mas acontece aí uma reviravolta que eu não quero dar muito spoiler para vocês, porque é um filme muito bom, indico muito ele para vocês assistirem. E aí tem uma parte que ele mostra aí como são as pessoas. Olha só que legal. E vocês vão ver que muita coisa está associada ainda no dia a dia. Por exemplo, aí, ó, duas pessoas conversando através de um aplicativo e uma está do lado da outra, né? Não é tão distante da nossa realidade. Olha aí, a gente tem serviços de entrega automáticos também, uma coisa muito legal, que também a gente já tem hoje, né? E assim por diante, ou seja, a gente tem várias referências aí. Ou seja, essa de certa forma é a realidade, é a mentalidade que a gente tem sobre o que é automação, principalmente aí associada à automação residencial, ou seja, eu não preciso fazer muito esforço, eu posso simplesmente ficar sentado que eu consigo ir para onde eu quero e assim por diante. Mas a gente sabe que isso daqui está bem distante do que a gente realmente deseja para o nosso futuro, tá? Bom, então o que a gente deseja? O que é a ideia principal dessa domótica? Então, o termo correto, que seria a tradução dessa domótica, seria então automação residencial. Ou seja, é serviços ou operações de automação que são aplicados na nossa residência. Não somente na nossa residência, mas também pode ser aplicado em comércios, lojas e assim por diante. Então, a automação residencial está associada a criar conforto ou até uma economia do tempo nos nossos serviços diários. Esse é basicamente o objetivo da domótica. Então, olha, aquela ideia lá que apareceu no Wall-E de entrega delivery, então isso é uma necessidade, isso gera conforto, já que eu não preciso sair da minha casa, e a gente vê atualmente aí sendo já implementado, ou ainda lá nos Jetsons,
que de repente aparecia um robozinho que varria a casa. Isso também a gente já tem na nossa realidade. Ou seja, não é nada do futuro. É aquela velha frase, né? O futuro é agora. Então a gente está aí já vivendo algumas dessas funções. E aqui eu trago para vocês, de forma bem rápida, um comercial da Amazon Go, que é uma loja voltada aí a essa ideia de automação residencial. Ele é bem curto. Percebam só, olha só qual que é a ideia dele, olha. Chega uma pessoa, entra na loja, passa o celular em alguma coisa, pega aquele negócio e simplesmente vai embora. Aí tá roubando? Não, ele tá comprando. E aí, como que isso tudo é feito? Olha, aí a gente tem aí a associação, a criação de vários sistemas que vão estar interligados para conseguir fazer essa estrutura funcionar. Ou seja, a gente tem aí a criação, a automação sendo aplicada, por exemplo, em uma loja. E como que a gente faz isso, né? O sistema da Amazon Go, se vocês assistirem o vídeo como um todo, a propaganda como um todo, vocês vão ver aí que existe dentro desse sistema, dentro dessa loja, sistemas de câmeras, sistemas que estão associados à localização onde que a pessoa está, gestão de aplicativos, ou seja, a pessoa ela precisa chegar lá, passar o celular para falar, olha, sou eu que estou aqui. Existe, por exemplo, uma câmera que vai reconhecer a pessoa. Existem câmeras que vão verificar que a pessoa está pegando um produto e aí nesse produto que foi pego já faz o crédito lá, já sai a cobrança pelo aplicativo, ou seja, existem um mundo de sistemas que estão interligados que conseguem criar aí essa nossa automação. E por fim, vamos lá, vamos ver algumas aplicações, porque talvez isso esteja um pouco distante aí da realidade de alguns. Então, um dos sistemas que eu acho mais simples de automatizar é o processo de lavar roupa. Bom, como que acontece, né? Se vocês nunca lavaram roupa na vida, hoje vocês vão aprender. Não significa que eu lavo roupa, tá, gente? Olha só, sistema de lavar roupa, ele segue a seguinte formato, né? Lá no início, era uma pessoa que tinha que ir num rio ou que tinha que ter algum serviço de água na sua residência, e aí ele manualmente tinha que ficar lá esfregando a roupa até ela ficar limpa, e isso daí demandava horas e horas de processo, dependendo aí da quantidade de roupas, né? E não era nada prazeroso. Fora que isso daí dá um trabalho, lavar roupa na mão dá um trabalho demais. Ou seja, é um processo chato, é um processo nada confortante e gasta muito tempo. Então, é um processo que existe a possibilidade fácil de ser automatizado, porque vai trazer conforto para a gente. Então, se a gente pega uma máquina de lavar roupa hoje, vocês conseguem ver que o esforço é muito menor e o processo é muito mais rápido, porque é basicamente separar a roupa. Então, existe um esforço aí ainda, separar a roupa, estender a roupa, colocar, setar a máquina, né? Mas, de um modo geral, tudo se torna muito mais rápido, já que ela vai lavar roupas aí, milhares de roupas ou dezenas de roupas ao mesmo tempo, tá? Então, é muito mais rápido todo o processo. Além disso, essas nossas máquinas hoje em dia, elas possuem aí configurações que estão associadas aí a um marketing para fazer com que vocês comprem e falem, olha, a minha máquina de lavar roupa, por exemplo, toca música, ou ainda ela consegue me ajudar a identificar roupas claras. Então ela me fala, olha, essa roupa lava depois, lava essa daqui primeiro, porque a gente precisa aí separar as roupas por cor. Além disso,
eu posso programar ela, falar o seguinte, olha, eu não vou estar em casa nesse determinado momento, então começa a lavar a roupa de modo que ela finalize aí por volta de 8 horas da noite, que vai ser um horário que eu vou estar em casa, por exemplo. Ou ainda, ela vai me indicar aí excesso de peso, porque ela não vai conseguir lavar com tanta eficiência. E assim por diante. Ou seja, existem milhares de funções que podem ser aplicadas nessa nossa máquina de lavar roupa, que torna aí o processo muito mais rápido e gera conforto e economia de tempo. E dando continuidade aí, não somente em lavar roupa, a gente tem várias outras aplicações de domótica, seja aí em sistemas de iluminação, TVs, sistemas de detecção, né, para, por exemplo, me falar se alguém está me ligando, me toca lá no celular falando se existe alguma coisa que está acontecendo na minha casa e assim por diante. Ou seja, domótica vai estar associada aí a várias funções ou processos que vão ser voltados a facilitar a sua vida. O objetivo é facilitar a vida das pessoas, dar conforto e reduzir o tempo de serviço. Perfeito? Bom, por enquanto é isso. Essa é a contextualização de domótica. Mas aí nas próximas aulas nós vamos ver como que vamos trabalhar com domótica de fato, ou como que a domótica está entrando na nossa vida. Por que, por exemplo, a minha casa não é toda automatizada ainda? Por que, que as coisas estão demandando tanto tempo para chegar na minha casa? Por que, que eu que tenho que varrer a minha casa, sendo que já existem aí robôs que varrem casa automaticamente? Tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Até mais, gente!